Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação, professora, estar te vendo pessoalmente, né? E eu fiquei muito feliz de ter ganhado essa mentoria. Eu acordei super cedo para no dia da compra, né, para poder Inscrição, né? conseguir isso, da inscrição, para eu conseguir é, ter esse contato com você. Que bom. Então, meu nome é Berenice, né? Eu moro numa cidade interior de São Paulo, chama São José dos Campos. Ah, São José dos E Campos. isso. Isso. E eu nunca imaginei que existia essa área. Eu já trabalhei em escritório de contabilidade há um bom tempo, mas assim, era sempre uma coisa que parecia de outro mundo. Eu nunca imaginava que existia essa profissão, né? E um dia eu era funcionária pública, mas sim, eu trabalhava na área da educação, então assim, os ganhos são muito poucos, né? Eu tinha acabado de sair, porque o meu contrato tinha acabado, e aí eu estava tocando piano e meu pai chegou para mim e falou assim: Olha, assiste isso aqui. E era o seu anúncio, era você falando sobre. Eu falei assim: Oh meu Deus, que coisa maluca, será que isso aí é verdade? Só que como eu já trabalhei em escritório de contabilidade, aquilo que você falou assim, começou a fazer muito sentido para mim. Aí eu te acompanhei naquela maratona do analista master. Sempre tive medo de tubarão, mas agora eu tô vendo que eu posso ser uma. Isso, aí sim. E eu fiquei super contente, assim, falei assim, gente, é realmente um mundo que funciona. E mais que isso, professora, eu percebi o seguinte com o decorrer das aulas. Eu acabei de terminar o módulo 4. E eu percebi o seguinte, que esse trabalho de analista, ele ajuda o profissional, no caso, as empresas, né? A gente pode ajudar o nosso mercado a crescer, a gente ajuda o nosso governo, principalmente porque a gente vai fazer com que, por exemplo, todos os nossos clientes, eles vão correr atrás de se legalizar, de fazer tudo certo. Então, isso eu achei super legal. Eu falei, isso traz uma onda de Com certeza. benefícios para todos, né? Eu fiquei super contente com isso. Com certeza, Berenice. Você tocou num ponto muito importante, né? Quando a gente fala aqui da carreira, e você que é a nossa aluna, tá dentro da comunidade, você sabe o quanto que a gente se importa, né, com a questão da integridade, né, de ter uma carreira a longo prazo. E a questão dos ganhos que a gente tem monetário, é o que eu sempre falo, não é só para sua carreira, né? É, desde aquele planejamento que a gente faz, quando a gente fala de mentalidade de sucesso, a gente tem os nossos, claro, primeiramente com a gente, com a nossa família, com as pessoas que dependem ali da gente. A gente tem ali nossas metas, né, financeiras, profissionais, né, pessoais, mas também com os clientes que você começa a ajudar a partir de agora. Então, muitas empresas que às vezes estão no informal, numa situação ali precária, né? Não consegue atingir ali lucros. Então, o analista de licitação ele tem uma carreira que vai muito além da própria carreira dele, dos ganhos dele. Então, é o que você falou, é uma carreira que você auxilia ali aquela corrente, tanto de um lado os empresários, os seus clientes, mas também o governo também precisa de bons fornecedores, né? Então, você inserindo essas empresas que vão trabalhar, aí vão começar a fornecer para o governo, tem uma chance de duplicar, triplicar, quadriplicar o faturamento, e o governo também de receber um bom atendimento, seja de produtos, serviços. Então, parabéns por essa visão, né? Que bom que você entrou aí. Então, você antes você era funcionária pública e agora você vai começar do zero na carreira do analista, né, Berenice? Do zero, do Perfeito. zero. Ótimo, excelente. E Berenice, o que eu posso te ajudar aqui nessa mentoria? Então, professora, na verdade, eu vou ser bem sincera, assim, quando eu recebi lá no grupo, né, na comunidade no Telegram, que tinha liberado, e eu estava tão ansiosa, falei, nossa, só tem 3 meses, meu Deus, eu não posso perder. Só que aí o que acontece? Você explica muito bem, então, assim, eu tenho que ficar garimpando dúvidas, mas eu vou, como eu sou uma pessoa assim, que está começando do zero, eu vou falar para a senhora o que mais me preocupa, não é nenhuma Claro, dúvida, que certo. você explica muito bem. Mas é como se fosse o que me preocupa quando eu penso assim, ah tá, eu vou entrar nesse mercado. Aí, o que me preocupa, eu até marquei aqui, é sobre os preços das propostas, os valores das propostas. Olha só, o que me... Valor estimado. Então, por exemplo, no pregão,
que foi o que eu comecei a tentar ajudar lá uma amiga minha. Graças a Deus, alguém deve ter entrado com uma impugnação, que daí o pregoeiro vai adiar um pouco. Aí dá tempo de eu finalizar o que eu tenho que finalizar. Então, vamos lá nesse edital que eu estou pensando de participar com a minha amiga. No edital, o valor estimado é mais ou menos R$ 23 por Marmitex. Então, é um SRP. E aí, como que funciona a elaboração de proposta? Porque eu achei que esse valor estimado que está lá no edital está muito justo. Então, o que acontece? Eu chego lá, com a minha amiga, aí eu vou falar para ela assim, olha, a gente tem que fazer a melhor proposta possível. Mas vamos supor que ela só consiga, por exemplo, 22. Então, ela não pode, quando a gente fala de valor estimado, que é o que está no edital, então a minha proposta, ela tem que ser, eu lembro que a senhora falou sobre valor máximo, que daí se tiver valor máximo, você faz favor, não vai pôr acima, que você vai ficar difícil. Mas se é valor estimado, é isso que eu queria saber. Como que funciona a elaboração de proposta e negociação? Porque, olha só, no primeiro estágio eu tenho que estar com um valor bom, para eu entrar entre os primeiros ali, vamos falar, né? Mas depois ainda vou ter uma negociação. Aonde que vai chegar esse preço? Então, se o Ótima valor pergunta. estimado se o valor estimado é 23, será que eu consigo dar um lucro para a empresa da minha amiga? Essa que é a minha pergunta, assim, é mais Perfeito. emocional do que Claro. teórica. Não, excelente pergunta, excelente. Bom, primeiro ponto que a gente tem que entender aqui, então, Berenice, quanto que a sua amiga vai cobrar e quanto que ela vai garantir tanto o lucro dela quanto também a sua comissão dentro desse valor do Marmitex, né? Geralmente, sua amiga fala assim, olha, o valor que eu consigo chegar garantindo o meu lucro e garantindo a sua comissão, tudo certinho, é de R$ 22, foi o exemplo que você deu, né? Por exemplo, R$ 22, tá? Então, como é que funciona? R$ 23 o Marmitex no valor estimado, tá? Primeiro ponto que a gente vai analisar se esse valor é um valor realmente praticado no mercado, porque não é anormal o órgão fazer uma pesquisa de mercado mal feita e chegar em valores que estão defasados. Quando acontece isso, você tem que entrar com uma impugnação, falando, olha, o mercado está aqui, mostra o preço da sua amiga, mostra o preço de outros Marmitex no mercado mesmo, dos concorrentes dela, mostra ali, às vezes até você consegue ali no site, então, olha aqui, ó, o valor do Marmitex normalmente são R$ 30. Então, se esse for o primeiro caso, é isso que a gente tem que entender. Não é só simplesmente olhar aquilo e falar, ah, não, essa daqui não vale a pena, deixar quieto. Não, a gente pode entrar com uma impugnação, porque pode ter existido, isso não é incomum, um erro no momento da formulação da pesquisa de preços e o órgão está ali utilizando, de repente, uma pesquisa de preços já defasada e com valores que não condizem mais com a realidade. Então, o primeiro ponto é verificar se é caso de impugnação. A gente vai elaborar a impugnação, vai entrar com a impugnação. Agora, vamos para o segundo ponto, Berenice. Não, tá ok. Esse valor estimado é um valor que geralmente é praticado naquele mercado, mas, Flávia, como que vai funcionar? Ainda vai ter negociação. Então, vamos lá. Se o seu valor, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte, a gente não ganha, a gente não depende unicamente do preço para ganhar as licitações, né? Por que eu estou te falando isso? Porque muitas pessoas que vão concorrer ali com você são pessoas, empresas que estão ali despreparadas e assim, sem aqui, pelo amor de Deus, não estou me colocando acima de ninguém, não é nada disso, mas 23 anos de trabalho, eu já consegui ver de tudo no ramo das licitações. E eu posso garantir para você, 95% do pessoal que trabalha é totalmente despreparado. São pessoas completamente desqualificadas, que simplesmente entraram ali com a cara e a coragem e vai cometer erro. Então, a gente tem erro nos documentos, a gente tem erro na formulação das propostas. E isso é tudo que a gente vai verificar, por exemplo, a Marmitex tem lá a composição do Marmitex. Aí você vai ver o composto da proposta do sujeito, totalmente diferente do que tá sendo exigido ali no edital. E isso é um ponto que a gente vai entrar com recurso administrativo para eliminar essas empresas que estão concorrendo com a gente que acabaram cometendo erros ali no meio do caminho, tá? Por isso que eu falo que não unicamente, você não depende aqui estrategicamente só do preço, não é? Tem que ter o menor preço. Não, claro, a gente vai ter uma boa colocação, porque você não vai ganhar com R$ 100 por Marmitex, porque é um preço abusivo, não, o preço do mercado não é isso, né? Dentro do razoável, dentro do que vai trazer lucro para o seu cliente, para você, tá? E aí o segundo ponto, vamos lá, você está dentro do estimado. Então, o mínimo que a sua amiga falou que consegue chegar ali são R$ 22.
Você vai para a etapa de lances, tá? Você fica ali na etapa de lances. Flávio, eu sou obrigada a negociar com o pregoeiro? Não. Se o seu valor já estiver dentro do estimado e seu edital, esse edital aí que está na sua mão, ele traz o valor estimado, tá? Você não é obrigada a chegar lá no momento de lance, de negociação e ter que baixar. Ainda mais, ele vai tentar, ele vai tentar. É um dever ético dele lá. Os próprios tribunais de contas cobram do pregoeiro tentar a negociação. É um dever ético que ele tem que fazer. É um padrão, é um procedimento que ele tem que seguir. Então, ele vai tentar negociar e você vai falar, não posso, já estou aqui no meu limite, estou no osso aqui, não dá para tirar nem mais um centavo. E ele não vai poder te desclassificar nem nada disso, porque o seu valor está dentro do valor estimado, tá? E um outro ponto interessante, Brine, só para fechar, é bom a gente entender que apesar de ter divergência nos conceitos entre valor estimado e valor máximo, tá? Como você já aprendeu, hoje em dia, atualmente, quase a maioria dos órgãos eles acabam utilizando o estimado como sinônimo de máximo. De modo que dificilmente alguma licitação, se está lá R$ 23 o Marmitex, dificilmente alguma licitação vai deixar você ganhar por 24, por 25. Tá? Não que seja impossível, porque tem aquela diferença de conceito, mas é um padrão que o próprio jurídico ali do órgão ele acaba adotando. Então, 23 está como estimado, mas eles acabam levando como sinônimo de máximo, tá? Consegui esclarecer essa primeira dúvida? Não, ficou ótimo. Realmente, porque eu tenho que primeiro sentar com o cliente. Primeira coisa, sentar com o cliente e ver onde pode chegar, né? Então, primeiro é o cliente, realmente a elaboração da proposta. Depois, saber que dar uma olhada se essa pesquisa de preço está realmente correta. Depois, lembrar que você faz parte dos 5% que está preparado. Infelizmente, seus colegas muito provavelmente não estão. E que eu não dependo só do preço para ganhar, né? Exatamente. Perfeito, professor. Principalmente, por que me preocupou nessa licitação específica? Por ser uma SRP, eu vou ter que manter esse preço para o resto da vida, até o final do ano. Então, e nós estamos num panorama de guerra, né? Assim, tudo está subindo muito. Talvez até foi por isso que o pregoeiro deu essa... Porque ele realmente viu que, meu Deus, né? Que é R$14 o quilo da cenoura. Então, assim, subiu muito o preço. E provavelmente vai subir mais. Então, e provavelmente essa pesquisa aí ela já está defasada. Eles vão ter que refazer, provavelmente até republicar esse edital, tá? Porque como pegou bem a questão da guerra agora no meio, ninguém contava com isso agora, pegou, né? Sim. Então, muitas licitações elas vão ter que refazer agora a questão da pesquisa de preços. Vai ter que ser refeito. E tem mais um ponto importante que a gente não pode também esquecer, Berenice, assim, quando for SRP, você sempre tem que conversar com o seu cliente, você vai conversar com a sua amiga e explicar para ela que é assim. É diferente de uma licitação tradicional. Então, depois que você ganha a licitação, ao invés de já vir o pedido, já vir o contrato, vai fechar uma ata de registro de preços, que pela lei atual, a validade dela é ali de até 12 meses, tá? Mas não quer dizer que esse preço, ele vai ser irreajustável e que a gente não vai mexer nesse preço durante os 12 meses. Porque qualquer evento novo que aconteça, pensa o seguinte, a gente já tá com várias atas aí andando de Marmitex. E aí aconteceu isso, o preço da cenoura subiu 500%, o preço do arroz subiu 300%, por conta de um evento externo aí que ninguém estava prevendo, evento imprevisível. Esse é um fundamento para ter uma atualização dos valores que são registrados. Sim. E aí, é só você me mandar uma mensagem lá na nossa comunidade, que eu te mando um modelinho que a gente chama de atualização dos preços registrados, tá? Só que o que é importante, Berenice? A gente aqui como tubarão, saber que essa atualização de preço, ela depende de algo novo que aconteceu, como, por exemplo, aconteceu a guerra, como, por exemplo, agora, né, a gasolina ali foi para R$7, todos os contratos para combustível, eles vão ter que ser atualizados, refeitos, mas olha, aconteceu um fato externo, tá? O que muito licitante despreparado, analista despreparado, desqualificado, amador, acaba fazendo por aí, é tentar ganhar, olha a estratégia que ele usa, totalmente furada. Ele tenta ganhar com o preço lá embaixo, então ele joga o preço lá embaixo, aí ele ganha, no dia seguinte ele vem com um pedido. Meu amigo, não mudou nada, não mudou nada. Então aí, claro, não vai ter direito à atualização, né? O lance que você deu, quer dizer, ele tentou sacanear, e nesse caso ele que acaba sendo prejudicado. Então tem que ter um fato externo, novo. Então não é... Agora, a gente tem que se projetar, sempre você vai falar isso para o seu cliente, se projetar para os eventos ordinários dos próximos 12 meses. Por exemplo, eu sei que ração de animal teve um aumento aí nos últimos
6 meses, eu faço ali uma estatística e teve um aumento ali de 4%. Eu vou considerar, então, no preço que eu vou dar naquela proposta, que isso pode acontecer. Isso é uma que a gente chama de área ordinária, quer dizer, eventos que normalmente vão acontecer. Normal. É aquele Sim, negócio sim. de você estar andando com o carro, você sabe que seu pneu do carro pode furar, né? Pode fumar, você pode ter ali o step. Isso são eventos normais que já o É o empresário previsível. previsível, exatamente, previsível. Agora, o imprevisível ninguém é obrigado a arcar. Então, o imprevisível, ele vai ter que ser reajustado, vai ter que ser revisto, né? A gente fala que é feito uma revisão, e aí isso pode acontecer em qualquer momento. Pode acontecer no dia seguinte. Então, vamos supor que antes da guerra ali, uma semana antes tinha assinado a ata, e aí começou a Sim. guerra, e dali 15 dias aumentou todos os valores, pronto, já merece a atualização. Ah, então tá mais do que tranquilo. Aí, aproveitando esse gancho, professora, eu não anotei aqui qual foi a aula. Deixa eu ver Uhum. se eu tenho tempo ainda. Ainda tenho, Sim, uns sim. minutinhos. Uhum. O SRP. A senhora falou assim que é o padrão, que é basicamente a regra. Quase todos, como se fosse obrigatório. E assim, o SRP acaba que a maioria das estações é nesse formato, SRP, ou não? Não que seja obrigatório, né? Você olhando do lado do governo, o SRP ele tem muitas vantagens, mas ele sempre tem que ser Sim, feito, né? Quando a gente fala o seguinte, quando o objeto ele alinha a sistemática do SRP, porque ele não é para qualquer objeto. Por exemplo, o órgão vai precisar comprar uma máquina só, uma máquina injetora de plástico que são caríssimas. Ele não vai precisar de mais de uma máquina pelos próximos 10 anos. Então não tem sentido fazer um SRP. Agora, se é uma demanda entendi. ordinária que todo mês ele precisa fazer um pedido, ou a cada 2 meses, ou até semanalmente, então aí faz sentido a gente registrar preços, porque ele faz uma licitação tranquila, registrou a ata, e aí por 12 meses ele vai ficar fazendo os pedidos ali para aquele vencedor, para aquele ganhador da ata, tá? Então não que ele seja obrigatório, tá? Ele não é obrigatório, mas a gente tem uma boa parte de licitações por SRP. E aí um cuidado só que você tem que tomar, Berenice, eu não sei se você ainda chegou, mas lá no módulo 9 do nosso curso eu deixei uma impugnação, Não, uma grande impugnação, não, né? Então, quando você for participar de licitação por SRP, até essa que você está vendo, dá uma puladinha rapidinho para o módulo 9, que lá tem uma explicação. Você já passou pelo módulo 5, pelo menos, né? Das aulas não, de eu SRP. cheguei no 4. Então 4. primeiro até o 5, porque o 5 é o módulo do SRP, e Ah, tá. depois do 5 vai para o 9, porque lá tem um modelo de impugnação que até foi fruto do primeiro grupo de desafio que a gente fez. O pessoal acabou apresentando ali os problemas do desafio e a gente fez uma impugnação que funciona, dá certo para mim, está dando certo para vários alunos. Não é garantido, mas eu chamo de Estratégia. documento de segurança. Documento de segurança, por quê? Como o SRP, os pedidos eles são individualizados, então vamos supor, você vai lá e ganha o pedido da marmita, né? Então, você tem lá um quantitativo máximo estimado, sei lá, de 10 mil marmitas para entregar, né? Por exemplo. Uhum. Só que o órgão não vai pedir as 10 mil de uma vez, né? Ele vai pedindo conforme a necessidade dele. Isso, para ser vantajoso para o seu cliente, né? Ou ele teria que calcular o valor unitário, ou ele tem que calcular um mínimo para a questão de entrega, de frete, de translado. Então, para não correr o risco de pegar oportunidades, e aí, quem não utiliza essa estratégia são aquelas pessoas que falam que teve prejuízo, porque não utilizam essa estratégia. Então, tem uma impugnação lá no módulo 9 que você sempre vai usar quando for uma licitação de SRP, que a gente tenta fazer um pedido para o órgão para vincular pelo menos a um pedido mínimo a cada solicitação, porque aí a gente consegue calcular o frete e o seu cliente ele vai desenvolver a proposta dele em cima disso, sabendo que se pedir, o mínimo vai ser aquele. Flávia, você está falando um absurdo, no SRP não é obrigatório pedir nada. Exatamente, é uma tentativa de boa prática, de negociação que costuma dar muito certo, mas que tem que ser feito antes de você participar. Você não pode deixar para querer discutir isso depois que você participou. E aí que está o erro, e aí que muita gente sai falando que teve prejuízo porque não soube como participar dessa licitação. É um pouquinho mais avançada, requer uma estratégia melhor aí de participação, por isso que precisa desse documento de segurança. Ah, perfeito, professor, perfeito. Eu entendi muito bem. Eu vou ser bem honesta, assim, desde que eu vi o módulo 0, né? Então eu estou tentando seguir mesmo a risca Isso.
que você passou. Tipo, até estou pensando de não pular, se eu ver que eu tenho prazo, né? Se esse outro edital não tiver, se ainda estiver em tempo, eu quero ver certinho, né, não Isso, preciso correr, perfeito. porque realmente eu constatei que da forma como que você vem construindo o curso pra gente, realmente não é que eu sei tudo, não, não é isso, não memorizei tudo, mas faz sentido, parece que tá tudo montadinho na sequência na minha cabeça. Aí eu não Exatamente. fico perdida, né? Então isso é muito legal mesmo. Quer dizer que eu estou muito satisfeita com o curso, muito satisfeita com essa nova perspectiva. E se alguém que está aqui assistindo não é aluno ainda, acho que vale super a pena. Eu indico. Eu anotei uma pergunta aqui, Uhum. que é, em caso de inabilitação do primeiro colocado, e os primeiros lugares, os primeiros três, até o terceiro colocado, e eles são inabilitados, e aí volta para a etapa de lances, qual que é o valor inicial? O valor do primeiro colocado da primeira rodada ou o valor do primeiro colocado da segunda rodada? Só que isso, na aula do julgamento de propostas, você já respondeu. Se aquelas empresas que foram inabilitadas, acabou, a proposta delas não existe mais. Então, coitado do pregoeiro. Honestamente, eu fiquei com muita dó do pregoeiro. Ver assim, pelos olhos dele, eu fiquei com muita dó. Então, e isso é legal, porque você tem mais camaradagem, né? Na hora de você impugnar, na hora de você tratar com eles, assim, é muito pesado o trabalho deles. Eu só tenho a Sim. ganhar e eles só têm a perder. Olha, Berenice, eu sempre falo, eu tenho também um grupo, né, de servidores públicos, que são meus alunos já há muito tempo, e eu chamo eles de heróis da licitação. Até aquele wallpaper que você coloca ali na lista de licitação, deles é heróis da licitação, porque realmente é um trabalho complexo, e daí a falta de capacitação, que às vezes o órgão público ele acaba não capacitando, e aí os erros acabam sendo cometidos ao longo do caminho. Por isso que é muito importante, né? Tem gente que, vou só fazer uma palhinha aqui, Berenice, tem gente que chega lá e fala: ah, não, pelo amor de Deus, isso daqui tá demorando muito, a professora tá enrolando. Essa questão de ficar vendo a rota do pregoeiro, esse é uma pessoa que depois a gente acompanha e a gente vê que não vai ter resultado. Então, o fato da pessoa não querer entender o que acontece do outro lado, não querer disponibilizar ali um tempinho ali, 30, 60 dias, para entender o que o outro pode ou não pode fazer, ela nunca vai ter subsídio para verificar um erro que foi cometido. E a gente tem que saber o que o pregoeiro pode, o que ele não pode fazer, porque qualquer erro no julgamento não é questão de você estar indo com a pedra na mão, não é isso, mas você está exigindo o que é E certo. Inclusive, Berenice, ajudando ele a não cometer esses erros nas próximas oportunidades, porque ele também responde perante órgãos públicos, tribunais de contas e tudo mais. Então, muitas vezes que eu impugnei editais, que eu entrei com recurso, não teve do outro lado do pregoeiro, ele ficou com raiva de mim. Não, na verdade, você auxiliou ele, olha, isso aqui não pode, tem aqui esse procedimento, está aqui na lei. Falta de capacitação, que acaba fazendo com que esses erros, eles, reiteradamente, eles acabam sendo tomados aí. Então, o seu papel também é esse, né? De fiscalizar. É um papel de fiscalizar, exigir o que é certo. Isso vai dar uma segurança e um êxito muito maior para os seus clientes também. E você, de contrapartida, você também está ajudando aquele servidor público que não tinha acesso àquela informação. sim, e ele seria severamente punido se depois, mais tarde, aquilo. Ou não só a questão da punição, mas todo o trabalho dele ser perdido. Então, se você consegue Também. salvar um edital na época da impugnação, ótimo, você evita uma trabalheira enorme depois Retrabalho. que um Exatamente. retrabalho, né? Bom, professora, eu tenho mais uma pergunta que não é bem uma pergunta, seria mais um comentário. Sei que está acabando meu tempo, mas eu percebi que quando é pregão eletrônico, pelo Comprasnet, que foi principalmente o que a gente viu, como que é mais fácil de não cometer erros, né? Porque o sistema ele está bem configurado, é praticamente 90%, vamos dizer assim, com a legislação, tem algumas coisinhas ainda, uns furinhos ali, mas a gente vê que é pouca coisa, mas então, assim, muito mais tranquilo um pregão eletrônico, né? Muito mais tranquilo um pregão eletrônico, porque muito mais fácil de não cometer erros. Até o próprio desempate ficto ali, o próprio sistema já calcula, o pregoeiro poderia deixar passar e tal. E eu achei que realmente o Comprasnet é uma evolução, né? Uma O Comprasnet evolução.
o Compras.Net ele está melhorando a cada dia. Você vê que acho que nos últimos 12 meses aí, acho que as aulas do Compras.Net foram regravadas e redisponibilizadas por várias vezes. Agora a gente está com uma versão totalmente atualizada. Ontem também teve atualização do sistema do Banco do Brasil. Eu já filmei, já regravei, já está tudo no sistema para vocês, as apostilas, tudo novo lá, né? Por quê? Porque cada atualização, então, eles conseguem configurando melhor. Por exemplo, essa questão do empate ficto, né? Que no pregão presencial pode ali, de repente, ter um cálculo, pode estar sujeito a mais algum erro, e lá no sistema é tudo de forma automática, tá? Mas ainda, cada sistema pode ter ali uma peculiaridade. Por exemplo, o Banco do Brasil, eu até conversei ontem com o pessoal do Banco do Brasil, algumas falhinhas que eu encontrei, e eles vão tentar regularizar agora para o primeiro semestre. Assim que for regularizado, já gravo novamente, já disponibilizo para vocês atualizado. Mas quando a gente encontra esses furos, nessas brechas, é importante a gente sempre levar, né? Eu sempre gosto de levar para os portais. E outra notícia, Berenice, a gente fechou agora uma parceria com outros portais. Então, logo, logo, vocês vão ter ali aulas também de outros portais privados também e disponíveis para vocês aí como atualização bônus aí do curso de vocês. Ah, que legal. Palmas, muito obrigada, professora. Eu estou muito contente, estou, né? Já estou muito satisfeita. Mesmo que eu não tivesse ganhado a mentoria, eu estaria satisfeita, mas estou muito satisfeita mesmo. Obrigada, a senhora sempre está ajudando a gente, levando mesmo como é bom fazer certo, né? Como é bom fazer de uma forma sem esqueminha, sem ficar inventando moda, tem muito mais sucesso e você causa vamos dizer assim, toda uma bola de neve do bem, vamos falar assim, né? Que sobe em vez de descer. E a gente ajuda o nosso país, ajuda os nossos compatriotas, ajuda a gente, a nossa família, né? E muito parabéns para a senhora, muito legal. Fiquei muito feliz, viu? Obrigada, Berenice. Olha, eu agradeço imensamente, tá? Você é muito simpática, adorei essa mentoria aqui com você. Obrigada. Tava dando uma olhadinha no seu Instagram, também me interessei bastante pela aromaterapia. Depois eu queria bater um papo sobre isso com você também, viu, Berenice? Combinado. Muito obrigada, Berenice. É um prazer aqui conhecer um pouquinho mais da sua história, falar com você. Fico muito feliz pelo seu retorno, pelo feedback positivo aí que você dá. Isso é uma injeção de ânimo aí pra gente continuar fazendo aqui todo o nosso trabalho com muito amor, muito carinho. E continua na plataforma, estou acompanhando lá o seu desenvolvimento, continua firme e forte. Logo, logo você vai ter bastante resultado. Eu quero a minha plaquinha. Isso, exatamente. Exatamente. É o alvo, né? É o alvo. Vamos ganhar a plaquinha. É o primeiro. Muito obrigada, professora. Um abraço. Obrigada, Berenice. Um grande abraço para você. Fica com Deus, viu? A gente vai se falando. Com Deus.